vácuo. Tá gravando aí, galera? Desculpem, gente. Realmente, para mim é novo hoje, tá? É um dia novo. Esquenta não, Bom, professor. então, a gente começa pelo diagrama de fase eutético. Só que antes de falar do diagrama de fase eutético, eu gostaria de comentar o seguinte. A característica do de diagrama de fase, a gente viu o diagrama de fase, a gente tem estudado aí uns dias aí, o diagrama de fase cobre-níquel. Tá? O cobre-níquel ele é mais simples, tá, gente? Com toda aquela complexidade que vocês viram, ele é um diagrama mais simples. A gente pode ver aí, por exemplo, né, na tela, um diagrama chumbo-estanho. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Não, né? Se eu não projetou ele, não tem como vocês enxergarem. Espera aí que eu vou projetar ele agora. Apareceu Ah, aí. Perfeito? Olha como que ele já tem algumas complexidades, né? Se você pega 10%, vamos pegar 10% de estanho, só para vocês entenderem o que acontece. Não, 10 não. Eu vou pegar aqui uma temperatura, não, um percentual de 5%, tá? Vou fazer um ponteiro aqui de 5%, ó. Aqui, ó. Tentando fazer uma reta aqui, ó, dessa fase aqui, ó. Ou seja, essa linha vermelha, ó. Só para vocês verem como começa a ficar um pouquinho mais chato, mas dá para entender. Então, quando a gente está aqui em cima, na temperatura ali de 350, a gente tem chumbo mais estanho, tá? Em forma líquida, perfeito? Lembrando que, como 100% é estanho, então faz de conta que eu estou aqui exatamente no ponto 5, ou seja, se eu estou no 5, é 5% de estanho e 95% de chumbo, que é aí, né, em Pb, né, do latim plumbo, né? Por isso que chama Pb aí. Então, eu tenho 5% de estanho e 95% de chumbo no estado líquido. Quando ele resfria um pouco abaixo, pode ver que tem uma linha aqui, ó, e vocês, vou colocar de marcador amarelo para vocês entenderem que qual fase que ele está quando ele está dentro desse triângulo aqui, né? Dentro desse triângulo até lá em cima. Ele está numa fase chamada de alfa mais líquido. Tá? Por que chama de alfa, né? Daqui a pouco a gente vai entender. Alfa mais líquido. Opa, então tem a fase alfa mais líquida, e aí ele resfria ali a 250, vamos colocar ali 250 para vocês verem aqui, ó. Eu tenho alfa puro, alfa puro. Mas quando eu chego abaixo de 100, vamos colocar aqui entre 100 e 50, vamos colocar 60 aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Aí ele deixa de ser alfa, olha que interessante, e passa a ter uma fase beta, Beta sólido? beta sólido. Então ele estava alfa até determinada temperatura, até aproximadamente 100, e quando ele chega no beta, quando ele abaixa de 100, ele deixa de ser alfa e passa a ser beta. Opa! Então, o que a gente pode falar que acontece? Lembra que a gente viu a alotropia do ferro puro? Lembra que a 912, eu devia ter deixado esse gráfico, a 912 ele virava uma estrutura chamada CFC, certo? Então ele chamava ali uma estrutura cristalina CFC. Quando ele abaixava uma certa temperatura, ele deixava de ser CFC e passava a ser CCC. Então, o que a gente pode fazer? É mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Eu tenho uma determinada estrutura atômica, os átomos eles começam a baixar a temperatura, né? A vibração começa a cair, ele não suporta ficar mais naquela estrutura e passa para outra. Então ele deixa de ser alfa e passa a ser beta. Tranquilo? A gente vai ver mais casos aí, tá, gente? Calma, que no início é novo, né? É complicado. Mas então, o que está acontecendo aqui, né? Se a gente, vamos pegar 30%.
Vamos pegar 30% aqui, ó. Vamos pegar no 30% aqui. 30%. Ô, professor, mas o jeito aí é sempre o mesmo, né? A porcentagem é sempre a mesma, né? 50 a 50, 10, 90. Na fase sólida e na líquida, né? Isso. Ok? Quando tem alfa mais líquido ali, não deixa de ser 30, 70, né? Aquilo que a gente já aprendeu, você tem razão. Mas tem aquela regra da alavanca para calcular, né? Ele pegou até um ponto, ele pegou um ponto de estudo aqui, ó, que é esse ponto ABCD ali, e ele fez aquela seta que a gente fez, né, para ver ali o percentual de elemento sólido e líquido dentro de cada fase, mas a regra da alavanca eu vou deixar só para elementos bifásicos, igual de gráficos mais simples que a gente estudou. Não vou colocar a regra da alavanca aqui, não, porque deixa isso aí quando vocês quiserem fazer curso superior. Aí vocês vão ver isso com mais detalhe, né? Senão fica muito, eu acho que fica muito pesado. Quem precisar disso lá na frente, faz uma especialização, me procurem, né? O professor tiver, às vezes o professor está longe, mas, professor, isso aqui eu estou precisando de um reforço, eu mando mais materiais. Não tem necessidade de se aprofundar muito neste exato momento. Tá? No superior, sim. Era isso. Agora, vamos pegar em cima da pergunta do Davis aqui, o 30%. 30% de quê, Davis? Vamos entender essa faixa aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar esse 95 aqui. 30% de quê? Eu coloquei uma linha... Chumbo e... Qual que é o outro elemento aí, professor? Ah, pois é. Tá vendo que está mostrando SN? Tá vendo que é SN aqui, ó? Então é SN. Oi? Estanho? É 30% do estanho. Então é 30% do estanho e 70% do... Não é o contrário, não, professor? Não, porque quem que está no 100%? Não é o SN? Aqui, ó. Você pode observar isso aqui e pode observar isso aqui, ó. Todos os dois estão te dizendo de quem é o percentual. Que tá tá. Isso é tipo uma legenda aí. Isso te informa de quem que é o número, entendeu? Ah, tá. Então, é 30% de SN e o que restar aí, sim, é 70% do que restar, que no caso aí é o PB. Tá claro? Beleza. Por isso que é bom ter vários exemplos, que às vezes a gente acha que entendeu, aí com mais um exemplo, fala, opa, não era isso que eu achei que era isso aqui, mas não é. Tudo bem? Vai ter mais um, professor? Vai ter mais. É porque na atividade de metalurgia lá, tem uma atividade dessa aí, né? Eu ia até começar a fazer, mas sem chance. Acho que o senhor nem passou a matéria ainda. Bom, até que dia que é para entregar? Dia 20. Aula que vem, não vou esquecer, não. Vamos pegar aí os primeiros 30 minutos para a gente pegar aqueles que vocês estão com mais dificuldade. Aproveitem já para me passar antes, tá bom? Beleza. A gente faz isso. Eu acho que é importante. Então, é o seguinte. No 30% aqui, ele está lá em cima, no 300 graus. Vamos colocar 300 graus como líquido. Quando ele chega ali perto de 200, vou fazer uma linha aqui, perto de 200, vou fazer um círculo aqui, ó. Eu tenho o quê? Alfa mais líquido. Tá vendo? Eu tenho a fase alfa mais líquido. Ok? Perfeito? Okay. A parte, né, que não consegui, olha como é que já começa a mudar, né? A parte que se transformou em alfa até essa temperatura aqui de 183, que é essa linha aqui, ó. Perfeito? A parte que não conseguiu, né, se transformar totalmente em alfa, porque daqui em cima, né, até
essa linha de baixo aqui até os 183 graus, uma parte dele vai resfriar e outra parte vai se transformar em líquido, vai continuar em líquido. A parte que não conseguiu resfriar, que não conseguiu transformar em sólido, ela vai transformar em uma mistura de alfa mais beta. Olha só. Então, eu vou ter uma parte que transformou de alfa de ali aproximadamente 270 até 183, que é essa faixa aqui, ó. Vou fazer uma chave para você entender. Ó. Ou seja, essa fase essa parte que uma parte vai conseguir resfriamento alfa, daqui para baixo vai virar o líquido que não conseguiu transformar, vai virar a alfa mais beta, tá? Eu vou ficar uma fase com alfa puro e uma fase misturada com alfa mais beta. Olha que interessante. E do lado aqui eu tenho um estudo deles que eu achei muito interessante, a gente vai fazer ele aqui agora. Ó. Fazer esse entendimento dele aqui. Tá? Deve estar saindo fumaça aí, mas calma aí, tá? Eu imagino que está saindo algo de fumaça. Com som aí, né? Não sempre. Nós vamos pegar essa linha dele aqui, linha A aqui, ó. O que tem aqui na linha A, hein? Ele não desenhou a linha A, não. Mas o que tem na linha A? Líquido puro. Tá? Então, vamos desenhar o A aqui, ó. Tudo líquido. Aí colocou A aqui, ó. Perfeito? Isso é fácil, né, pessoal? Tudo líquido. Quando chegou no B, onde está o B? Eu estou seguindo essa linha dele aqui, ó, o B aqui, ó. Uma parte transforma em alfa e a outra parte transforma em líquido. E esse ele fez o desenho onde está aqui, ó, o B aqui. Olha que legal. Então, a parte branca é a parte sólida, que é a parte alfa dessa composição estanho chumbo, e a parte escura é totalmente líquida. Galera, eu acredito que eu não... Não, tá gravando. Está gravando. Ufa. Essa confusão, nem já tinha esquecido disso. E quando ele pula do B para o C, o que acontece quando ele pula do B para o C? Há uma redução de temperatura. Ocorre uma redução de temperatura. De B para C ocorre uma redução de temperatura. E aí, o que acontece com o alfa? Começa a crescer o alfa porque tem mais partes dentro da composição que virou sólido, claro, né? E, consequentemente, a parte líquida começa a diminuir. O alfa começa a tomar mais espaço. Tudo bem? Tá vendo que o C ali, do B para o C, tem partes mais brancas, né? Do círculo ao lado. Vocês estão enxergando esse círculo do lado aqui? Estão enxergando que cresceu o alfa, diminuiu? Oi? Sim, estamos enxergando. Sim, nós estamos vendo, sim. Beleza. Quanto maior essa parte branca aí, pessoal, quer dizer que ela tá tipo derretendo. Não, o contrário. Esfriando. Solidificando. Eu estou confundindo esse trem tudo. É porque o ar ele está mais quente, certo? O ar é só líquido. Vou até colocar da mesma cor lá para melhorar, quer ver? Cor da tinta. O ar ficou isolado aqui do lado de cá. Ó, colori o ar aqui, ó. Certo. O ar é todo líquido. Ok? Isso. Perdão. Está vendo que o ar está lá em cima? É todo líquido. Quando ele passa do B, que ele ultrapassa aquela linha ali, a linha líquidos, né? A gente chama ela de líquidos. Então, no B está iniciando a solidificação. Solidificação. A parte do B ali, a parte branca do B, que já está do lado direito, o círculo do lado direito, a parte escura é o líquido e a branca é a parte que começa a resfriar, começa a virar sólido. Ah, não, tranquilo, professor. Oi, Júlio. Do B para o C, o que aconteceu? O sólido aumentou e o líquido está perdendo o lugar. Entendeu? Quando Agora ele... foi bom. Oi?
Agora ficou bom. Agora, beleza? Não, tem problema não. É isso aí, galera. Bom, tem que falar na hora. Não entendi. Essa linha mesmo que divide tudo, né? A parte ali da história. Eu fiz uma linha amarela aqui, ó, dividindo tudo. Agora sim. Ou seja... Abaixo só, acima ali. Isso. Mas presta atenção, o seguinte, faz de conta que o C está em cima dessa linha, está um pouquinho antes dessa linha. A parte branca é a alfa, já virou sólida. E a parte C escura ainda é líquida. Quando ele ultrapassa essa linha, o líquido que não conseguiu virar sólida, viu que no dele virou uma zebrinha? Prestar atenção que o C é igual ao D, só que o alfa continuou como alfa, o branco continuou como branco, certinho lá. Todos eles na mesma posição. E a parte que não conseguiu virar alfa dentro daquela faixa, pulou lá embaixo para o D, ela virou uma zebra. O que é essa zebra? É uma figura lamelar de alfa mais beta. Olha que interessante. O alfa é o branco, o beta agora é o escuro. Ok? Estou esperando vocês analisarem aí, vocês entenderem o processo de C para D. Esse aí é igual o outro diagrama, professor, que quando está dentro do... Igual esse aí, alfa mais líquido, que começa a dificuldade um pouco. Não entendi a pergunta. Igual no outro diagrama, quando atinge dentro do raio, é uma conta um pouco mais difícil. Esse aí é a mesma coisa? A conta mais difícil é o alfa mais líquido, né? Isso. Okay? Agora, dentro desse alfa mais beta ali, tá vendo que no D ali tem uma linha vertical? Sim. Você vai usar a mesma regra da alavanca para calcular ali qual que é o percentual de alfa e qual que é o percentual de beta. Ok? Vamos usar aquela forma do CL, né, pessoal? Isso. Tá bom? Agora, tem um ponto que é o que acontece, esse círculo ele fica todo zebrado, tá? Em vez de ter uma parte branca, vamos olhar esse D aqui, ó, esse círculo D. Em vez de ele ficar com a parte branca de alfa, ele fica todo zebra, fica todo zebrado aqui, ó. Isso aqui chama estrutura lamelar, tá? Só estou chamando de zebrado aqui, mas a gente vai ver depois o que é essa estrutura lamelar. Onde que é esse ponto que ele está líquido, de repente ele fica todo. Então, tira essa parte branca aqui, é como se ficasse todo assim, ó. Vou mudar a cor aqui. É bom, né, para a gente entender, ó. Vai ficar assim, ó, todo... Aqui, ó. Não vai ter essas poças brancas aí de sólido do alfa que começou a ocorrer ali no B, aumentou no C e depois no D ele permaneceu. Vai ficar tudo assim, ó, tá? Chamado de estrutura eutética. Por que eutética, né? O eutético é esse ponto aqui, ó, 61,9, ó. Tá vendo que ele não tem, por quê? Antes de 61,9, que eu vou colocar uma seta aqui, ó, antes de 61,9, ele primeiro passava alfa mais líquido, esse alfa ia crescendo, que é o que aconteceu do B para o C, e depois, né, o ponto D ali, o que não virou sólido, ele fica em estrutura lamelar. No ponto eutético, está tudo líquido até essa linha, que eu pintei de amarelo, tá? Quando ultrapassa ele fica totalmente lamelar. É chamado de ponto eutético. Por quê? Eu transformo uma fase líquida simultaneamente em duas fases sólidas. Enquanto que nos outros pontos, né, esse ponto ABCD de estudo, por exemplo, primeiro ele transforma uma fase sólida mais líquida para depois a outra fase que não conseguiu
transformar em líquida, virar na segunda fase. No 61.9 não acontece isso, ele vira líquido para 2 fases de uma vez só, tá? Isso é chamado de fase eutética do diagrama de fase. Putz grila, né, professor? Posso voltar aqui? Tudo bem? Então, está até aqui, ó, ponta eutética é prevista no diagrama de fase com 3 fases em equilíbrio, uma líquida e 2 sólidas, onde uma fase líquida se transforma em 2 fases sólidas ou 2 fases sólidas se transformam em uma fase líquida. Pode acontecer nesse caso? Pode, depende da direção da seta. Se você tiver no sentido de resfriamento, é uma fase líquida que vai virar em 2 sólidas, ou seja, o líquido vai virar em alfa mais beta, mas se tiver no sentido de aquecimento, o alfa mais beta, quando ultrapassar aquela linha, vai se transformar totalmente em líquido. Então, depende do sentido, né? Se ele está para baixo ou se o sentido está para cima. Para baixo, a gente viu que era líquido, para alfa mais beta, e para cima era alfa mais beta, que vai virar líquido. O professor sabe, tá, gente? Eu tenho plena noção que deve estar saindo fumaça, mas a gente vai ver isso de novo, a gente vai ver de novo, vai ver mais algum exercício, e isso vai ficar mais macio do que está. Então, vamos ver aqui algumas... Olha aqui, olha um exemplo aqui, ó. Ele está lá no cantinho, né? Tem uma única fase, olha lá, ele transforma, é muito rápido, né? A gente não consegue ver. E olha a fase eutética aqui, olha que legal. Ó. O professor comentou, ó. Lembra? Essa aqui é exatamente o desenho que a gente acabou de ver da fase eutética. Olha só, ele fica zebrado. Ó. Olha que legal. E aí, nessa transformação, o cinza é o beta e o rosa é o alfa. Ou seja, quando ele passa exatamente do ponto... Deixa eu colocar aqui... Acabou a aula. Acho que deu um intervalo aí, né? Que é diferente. Mas até aqui está ok, gente? Está mais ou menos mastigado? Essa é a palavra correta, né? Bem mais ou menos. Bem mais ou menos, né? Olha, então vou voltar aqui no anterior, a gente vai dar um intervalo aqui, mas olha só, aqui é só a fase alfa. Então fica tudo cinza. Olha lá. Fica tudo cinza, só tem alfa ali, ó. Só tem alfa nessa brincadeira. Engraçado, não sentir a borracha. Acho que na hora que for para a parte prática aí fica melhor. Agora deu. Se eu voltar um pouquinho, olha que interessante. Olha o que está acontecendo, lembra? Ó, aqui é tudo líquido, tudo branquinho. Vai descendo devagarzinho, lá, ó. O que vai acontecendo com o alfa? Ele vai aumentando. O que é esse alfa aí? É a fase sólida. Ó, quando ele ultrapassar a linha de baixo, que é a linha sólidos, olha lá, ó, líquidos, começa, aumenta o sólido, aumenta o sólido, virou totalmente sólido. Esse aqui, a pessoa vai tentar desenhar aqui, ó, líquido, 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 ele está exatamente no ponto eutético, então quando ele passar dessa linha, o que vai acontecer? Ele está no ponto eutético. No ponto eutético, o líquido transforma de uma vez em 2 fases sólidas. Olha lá, de uma vez. Ó, ele não tem aquele crescimento igual ao alfa, que aconteceu um pontinho sólido, foi aumentando, de repente virou tudo sólido. Espera aí, qual que é o nome aí? De uma fase líquida direto para
duas fases sólidas. Oi? Ponto eutético. Ponto eutético. Esse é o ponto eutético. Se É o transforma em duas fases sólidas. Oi? Se transforma em duas fases sólidas. Exatamente. O líquido, de repente, né, como se fosse um passe de mágica, ele transforma em duas fases sólidas simultaneamente. Olha. Vrup. Deixa eu ver se tem mais um. Não tem. É até pequenininha a aula, né? É pequenininha entre aspas. Olha, aqui, ó, olha que interessante. Aqui, ó. Devagarzinho, ó, acontece a fase sólida, que é o cinza, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, uma fase só. Se eu pegar no gráfico aqui, só para a gente, eu vou dar uma pausa aqui, ó. Se essa linha tivesse à esquerda, ele transformava primeiro em alfa, ia crescendo, crescendo, quando chegasse lá embaixo, ia acontecer a zebra. Ou, mesma coisa do lado direito, beta mais R. Ia crescendo beta, 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 quando chegasse lá embaixo, ia acontecer a zebra. Tá? E exatamente nesse ponto eutético aqui, no meio desses dois triângulos, deixa o pessoal colorir e eu já vou encerrar. Ó, no meio desses dois triângulos, aqui, ó, ele está no meio desses dois triângulos. Está vendo que tem uma linha, ela chega nesse ponto e depois sobe. Ou seja, né, nesse ponto, nesse tracejado, é exatamente o ponto chamado de eutético. O aço, ele também tem essa característica, ela está no SAE 1080, né, que é o 0,8% de carbono ácido. Ele também tem, e ele tem aí algumas propriedades especiais. Bacana? O eutético aí é onde todas as linhas vermelhas se encontram, é isso? Isso, é isso aí. E aí, reforçando, né, característica do ponto eutético. Uma fase líquida transforma em duas fases sólidas simultaneamente. Ok. Tá bom? A gente volta a estudar isso aí. Semana que vem, além de dúvidas, eu vou trazer exercícios para a gente compreender isso aí melhor. Parar um pouquinho aqui, vamos ver como é que é cobrado isso, para ficar um pouco mais claro. Porque realmente essa parte, quando a gente diagrama de fase, é melindroso mesmo, tá, gente? Não é muito bom, não, mas a gente vai conseguir vencer. É igual o exercício de metalurgia, professor. Eu dei uma olhada lá, tá bem complicado, viu? Vamos fazer exercício, então. Vamos trabalhar exercício na segunda-feira, tá? Para a gente ficar tão... Tá complicado pelo fato da gente estar vendo isso agora, né, professor? Agora a gente tá vendo essa matéria agora e é um pouco difícil fazer. Beleza. Fechamos aqui. Daqui a pouco a gente volta. Esse eu... Tenta fazer a mesma coisa, professor, que foi só assim que deu certo. Tá, Joia? Beleza, professor. Valeu.